Pronto. A partir de agora, então, nós estamos com a chamada sendo gravada, certo? Aqueles que estão com Bíblia, só para eu ter a confirmação aí. Laurinha está com a Bíblia. Estou. Mateus certamente está com a Bíblia também, né, Mateus? Estou. Certo. À medida que eu for, Maria tá com a Bíblia, eu desliguei seu microfone, você pode dar um joinha se tiver, Maria. Perfeito, beleza. Todo mundo aí aberto então em 1 Samuel. Alguém tem dificuldade de achar na Bíblia o livro de 1 Samuel? Se tiver, vocês podem me dizer aí que a gente vai indicando, tá? 1 Samuel, depois dos 5 livros da lei, depois de Josué, depois de Ruth, e aí então 1 Samuel. Nós hoje vamos tentar dar uma olhada aí a partir do capítulo 14, tá? Toda hora eu estou trocando capítulo e versículo, é impressionante isso. Já tem bem um mês que toda hora eu troco capítulo com versículo. Mas bora lá. No capítulo 14, nós temos aí o relato, mais uma vez, de uma história de Jonatas, que vai vencer os filisteus. Primeiro, vamos saber só se vocês já têm um conhecimento prévio quem é essa figura aqui. Vocês já ouviram falar desse personagem chamado Jonatas? Não? Pronto. Sempre que aparece um personagem que vai ser importante na história, eu gosto de destacar para vocês, olha, lembre esse nome, porque daqui a alguns meses, quando a gente terminar a história de Davi, a gente vai fazer o quê? Um joguinho com perguntas e respostas para a gente tentar fixar algumas coisas, lembrar algumas coisas. Por exemplo, o nome do pai de Davi vai aparecer. Certamente a gente vai precisar se atentar. Quem é o pai de Davi? O nome do profeta que ungiu Saul rei. O nome do profeta que ungiu Davi rei. A gente tem que saber. Porque a gente já estudou isso daqui, já tem umas 4 semanas que a gente. Uns 4 aulas que a gente vem estudando, né? O profeta que aparece no livro de 1 Samuel, inclusive dá o nome para o livro, é o próprio Samuel. E é ele que vai ungir os 2 primeiros reis de Israel. Tanto Davi quanto Saul. Mas várias outras informaçõezinhas assim. Por exemplo, qual era a cidade de Saul? Quem estava aqui, acho que na segunda aula, tá aí no capítulo 9. No capítulo 9, nós temos dizendo aí qual é a cidade de Saul. Alguém acha aí para nós? Deixa eu ver se tem um lugar que esteja... Como? Benjamin. Ele era da tribo de Benjamim, é verdade. E a cidade dele? Diz aí, não? Eu acho que aí não, no comecinho não. Mas vai ter logo em seguida, ó. Me fugiu também agora o nome. Coisa bonita. Professor que esquece o nome da... Aqui, ó. Veja aí no capítulo 11. A Gibeá. Tá no versículo 4 do capítulo 11. Gibeá. Gibeá de Saul. É o nome da cidade dele. É a cidade de onde ele saiu para procurar os jumentinhos lá atrás, tá bom? Gibeá. Pronto. Vamos para frente agora. Vamos então conhecer o personagem Jonatas. Jonatas é um personagem que vai ser importante na história porque ele vai se tornar mais para frente um grande amigo do rei Davi. Vejam só. Nossa intenção aqui é justamente estudar quem? A história do rei Davi, né? E o personagem Jonatas vai ser um grande amigo dele. Portanto, não é nem um pouco desprezível conhecer um pouco quem ele é para entendermos bem a história de Davi também, tá? Vamos ler aí os 5 primeiros versículos do capítulo 14. Laurinha, você que nunca mais leu pra gente, lê aí. Certo, vou ler.
A vitória de Jonatas sobre os filisteus. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aias, filho de Aitub, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro outra. Uma se chamava Bozés e a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Micmas, a outra ao sul, defronte de Gebá. Pronto, muito bem. Primeira coisa que a gente observa nesses 5 versículozinhos aqui. A gente observa um homem chamado Jonatas, que está saindo, meio que no escondido do pai dele, não sei se vocês prestaram atenção, né? E ele diz assim para o escudeiro dele, que era o parceiro de armas dele, aquele que deveria segurar seu escudo enquanto ele estava em combate ou fazendo outras coisas, né? Ele diz assim, olha, vamos levar um grupo militar e passar para o acampamento do inimigo, né? Ele se mostra aqui, na verdade, um homem valente, um homem de guerra, né? Um homem dos exércitos. E provavelmente o que ele quer aqui fazer é justamente conhecer o inimigo para poder ir avançando, quem sabe, montando sua estratégia militar, tá bom? Mas vamos adiantar no capítulo para que a gente veja o que é que vai acontecer então depois com Jonatas. Versículo 6 a 10, eu vou dar uma lida aqui. Não, vamos fazer assim, só quero te chamar de Mateus, Pedro. Pedro, leia de 6 a 10 aí para nós. Depois Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncissos, porventura o Senhor nos ajudará nisso, que para o Senhor nenhum impedimento é de livrar, com muitos ou poucos. Então seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração, eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos àqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos dissermos assim: Orai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. O 10. O 10 também. Porém, o quê? O 10 também. É para ler o versículo 10 também, Pedro. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos, isto nos servirá de sinal. Pronto. Vejam. Então esse homem que saiu meio na escondida para dar uma vistoriada como estava lá o campo do inimigo, ele propõe ao seu parceiro de guerra um teste. Olha, se a gente chegar lá no acampamento dos filisteus e quando nós aparecermos, os homens disserem isso, então a gente vai tomar um caminho. Se eles disserem aquilo, a gente toma outro. Ele disse assim, né? Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer. Primeiro, 2 homens ou alguns homens que estavam no tropa com ele iriam se dar a conhecer ao inimigo. Se eles dissessem pare, então ele ficaria onde estava e não subiria, não guerrearia. Porém, se dissessem subi a nós, então, ele coloca aí, então nós saberemos que o Senhor entregou esse exército nas nossas mãos. Isto nos servirá de sinal.
No Antigo Testamento, era muito comum que alguns personagens fizessem esse tipo de prova ou esse tipo de teste. Olhe, um outro que faz isso mais anteriormente e que é bastante conhecido é Gideão, né? Vocês devem lembrar da história de Gideão, alguns de vocês devem lembrar. O Gideão é chamado por Deus para ser juiz de Israel, só que ele era um homem meio medroso, meio covarde. Ele disse: Senhor, me dê uma prova de que o Senhor realmente quer que eu vá. Aí bota um chumaço de algodão no campo molhado e diz assim: Senhor, se o campo estiver molhado, mas o algodão estiver seco, eu sei que o Senhor está comigo, então eu vou para a guerra. E aí na outra noite ele diz o seguinte: Senhor, vamos fazer o contrário. Se o algodão estiver molhado e o campo estiver seco, do orvalho, eu sei que o Senhor estará comigo. Então, os homens no Antigo Testamento, eles faziam às vezes esse tipo de teste. E aqui é justamente isso que Jonatas está fazendo. Olha, eu não sei exatamente se Deus quer ou não que eu ataque os filisteus. Eu vou até lá e vou dizer a eles: olha, estou aqui, vim para guerrear. Mas se eles me disserem pare, aí eu não vou. Se eles me disserem venha, aí eu ataco eles, tá? Vamos lá. Do 11 ao 15, Mateus, por favor. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós e nós vos daremos uma missão. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor nos entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás. E os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia jeira de terra. Houve grande espanto no arraial e no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser no terror de Deus. Vejam, eu tinha dito que quantas pessoas tinham ido atacar os filisteus? Pelo texto aqui, foram só dois mesmo. Só Jonatas e só o seu escudeiro, só eles dois. Eles chegam na borda do arraial, dão esse grito e anunciam. E a resposta que eles recebem é uma resposta extremamente grosseira. Não sei se vocês perceberam. Esses hebreus já vêm saindo dos buracos onde eles se enfiam, né? Tem um tom aqui de desprezo pelo povo do outro, né? Pelas pessoas, por exemplo, de um outro país, se a gente fosse falar na linguagem de hoje em dia, né? Os filisteus, eles tinham um ódio muito grande dos hebreus, e da mesma forma, muitas vezes, os hebreus tinham um ódio muito grande de certos povos, tá? E aqui nós vemos que a prova que Jonatas tinha proposto deu em quê? Os filisteus disseram o quê? Tá aí no versículo 12, né? Finalzinho do versículo 12. Não, começo, né? Começo do versículo 12. Quem quiser pode abrir aí o microfone e dizer. Pode ser até Mateus mesmo, que já leu pra gente, né? Diz assim, ó. Da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro, e disseram: subi a nós e nós vos daremos uma lição. Exatamente. É isso aí. Veja, eles tinham dito: se eles disserem pra gente parar, a gente vai embora. Se eles chamarem pra briga, a gente entende que o Senhor vai abençoar essa aventura aqui perigosa que a gente tá fazendo. Só dois homens perto de tantos inimigos. E aí Jonatas, quando ele ouve, sobe pra cá. Ele diz: ah, então eu já sei o que eu tenho que fazer. E aí ele desce com seu escudeiro. E o que é interessante é que naquele momento ali,
mesmo com uma desvantagem numérica, mesmo com uma situação de uma coisa muito improvável, quem imaginaria, né? 2 homens entrando para brigar com vários outros homens armados no exército. E aí 2 homens causam 20 baixas no exército filisteu. Só que, vejam, dentro de um exército, se vocês pensarem proporcionalmente, 20 homens não é muita coisa. Imagine aí um exército, naquela época não eram exércitos como são hoje. Por exemplo, o exército brasileiro, não sei se vocês sabem, mas a gente conta com cerca de 300 mil homens na ativa no exército brasileiro. É muita gente, né? Aqueles povos ali do Oriente, em geral, eles conseguiam, quando muito, fazer um exército, por exemplo, de 1.000, 2.000 até 5.000 homens. Quando era uma guerra muito maior, aí eles conseguiam reunir mais pessoas. Mas um exército fixo não costumava passar muito disso, certo? Então vamos colocar que quando Jonatas e seu escudeiro chegaram ali, eles tinham um grupo grande de pessoas, talvez 1.000 até 2.000 pessoas reunidas ali, para guerrear uma guerra pequena contra Israel. Uma guerra de saque, de espoliação, para roubar o que fosse precioso. Mesmo o alimento, né, é uma região desértica. Então qualquer pessoa que tem alimento tem um tesouro no deserto. Mas vejam que no versículo 15, além dos 20 homens que morreram, eles conseguem um efeito que é talvez ainda mais importante do que a morte de uns poucos inimigos ali numa guerra. Vejam o que é que ele diz. Houve grande espanto no campo e em todo o povo que estava reunido. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Veja, nas guerras do Antigo Testamento, é muito comum a gente ver frases assim, sendo ditas. O Senhor agiu através dos homens e permitiu que, através de ações corajosas de homens valentes, o inimigo se sentisse acovardado, o inimigo tivesse medo. Veja, essa mesma história eu falei de Gideão agora há pouco, do chumaço de algodão com água. O mesmo Gideão, ele venceu um exército de cerca de 30.000 homens, com um pequeno exército de 300 homens. Por quê? Porque naquele momento ali, dentro da estratégia militar, que foi o próprio Deus que deu a ele colocou 300 homens para rodear o arraial, com vasos de barro, com tochas e com trombetas. E na hora então que ele quebrou o jarro de barro, tocou a trombeta e os 300 gritaram pelo Senhor e por Gideão, da parte do próprio Deus, aqueles homens que estavam naquele arraial ali, lá eram os midianitas, aqui são os filisteus, né? Aqueles 30.000 homens midianitas, eles simplesmente ficaram apavorados, como se os 300 homens de Israel fossem uma grande multidão que pudessem combater um exército de 30.000. É muito óbvio pra gente que 300 homens não conseguem vencer 30.000 homens, mesmo que eles sejam muito treinados. 30.000 homens é muita gente para vencer 300, para perder para 300. E a gente tem relatos na Bíblia de guerras que foram vencidas assim, que só dá para entender que uma guerra dessa foi vencida por conta do agir de Deus e justamente dessa estratégia que o próprio Deus dá para Gideão. Olha, se você fizer esse cerco dessa forma, com esse ruído, eu também vou incutir o medo nos midianitas. E da mesma forma a gente vê aqui Deus, na vida de Jonatas, que começa agora a aparecer como um herói militar de Israel, como um grande guerreiro, ele vai agora permitir que os inimigos de Israel, os filisteus, aqueles que agem com tanto desprezo como vocês viram aqui em cima, quem são esses hebreus? Eles estão saindo das tocas deles agora, dos buracos deles, né? Agora Deus vai fazer com que eles tenham medo desse homem que vai ser um grande general de Israel. Inclusive, ele vai passar toda a sua vida sendo um general de Israel, Jonatas. E ele vai morrer em guerra. E ele vai, eu disse a vocês que ele vai ser um grande amigo de Davi. Ele vai ser profundamente chorado por Davi. Davi vai chorar muito quando o Jonatas morrer, porque a amizade deles era muito profunda. E a gente vai ter a oportunidade mais à frente de ver que amizade maravilhosa. São amizades como essa, inclusive, que nós devemos procurar para a nossa vida. Amizades profundas. Ontem foi o dia do amigo, né? E
muitas vezes a gente não tem procurado referências de amizade assim, fortes, sólidas. Primeiro, amigos que estão prontos para situações delicadas, mas também amigos corajosos, como o Jonathan era. Nós precisamos de amigos corajosos, porque, por exemplo, às vezes nós precisamos ser confrontados em algumas coisas erradas que a gente faz. E um amigo verdadeiro vai fazer isso. Um amigo falso não vai querer desagradar. É melhor eu ficar na minha aqui quietinho e não dar uma cutucada quando precisa, né? E por aí vai. Mas a amizade de Davi e Jonathan, a gente ainda vai ter a oportunidade de refletir com bastante calma, tá? Vejam, mas aí pra frente, a gente não vai ler esse capítulo todo. A gente já leu uma parte, a gente já viu aqui um grande feito militar que Deus permitiu a Jonathan. Mas dos versículos 24 a 35, tem uma outra cena muito interessante dessa mesma guerra. Depois desse pequeno susto que Jonatas dá ao povo filisteu, primeiro mata os 20 homens, depois Deus incute o medo, meio que o vento da guerra dá uma mudada, certo? E vejam aí o versículo 24, o que é que diz? Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia. Teve uma guerra, eles venceram uma parte da guerra, mas uma outra parte ainda não estava concluída, ainda havia invasões. Eles estavam angustiados. Porquanto Saul conjurara ao povo dizendo, veja o que foi que o rei chamou o povo para fazer. Maldito o homem que comer pão antes do anoitecer, para que me vingue dos meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Deixa eu explicar o que é que está dizendo aqui esse versículo. Durante essa guerra aqui, da mesma guerra que Jonatas acabou de matar 20 homens, Saul fez um voto a Deus. Quem sabe o que é um voto? Deixa eu perguntar aí a Maria. Maria, sabe o que é um voto? Um juramento, pode ser assim a mesma... Você sabe que no tribunal, é a mesma coisa do tribunal. Microfone. Eu acredito que seja uma promessa. Pronto, um voto é uma promessa, né? Laurinha, você lembra de algum voto, de alguma promessa importante, interessante que tem na Bíblia? Não. Não. E alguém aqui lembra? Pedro, por exemplo? Não? Pronto. Então a gente vai ver aqui um voto, uma promessa importante que é feita na Bíblia. O rei Saul, faz um voto meio esquisito. Ele diz assim, olha, todo mundo vai ficar em jejum até o fim do dia, ninguém vai poder comer nada, enquanto a gente não vencer essa batalha. No meio da batalha, no meio da guerra, vocês acham que é melhor para o soldado comer ou ficar de jejum? Deixa eu ver aí. Para o cara estar com energia para fazer alguma coisa, Pedro, é melhor ele comer ou ele ficar sem comer? Comer, né? Como é que o cara vai lutar desnutrido? Desnutrido, é isso mesmo. Agora veja, o rei Saul diz ao povo, olha, enquanto a gente não vencer essa batalha, ninguém come. Certo? Então ele faz um juramento, ele faz um voto, ele faz uma promessa, e mais, ele faz uma lei, que ninguém do povo dele ali, que estava ali com ele no exército, podia se alimentar enquanto eles não vencessem. Vocês ainda estão comigo? Estão, né? Deu umas travadinhas nos vídeos de vocês. Mas vocês estavam me ouvindo? Estavam? Beleza. Então vamos continuar. Tá. Só que o que é que vai acontecer? Vocês viram que Jonatas tinha acabado de dar um grande livramento militar a Israel. Tinha feito um grande... ele tinha sido muito corajoso e tinha entrado no exército ali filisteu, né? Só com um homem, matado 20 e causado medo nos filisteus. E agora, o filho do rei, o filho de Saul, que é Jonathan, vai descumprir essa ordem que o próprio pai deu. O pai tinha dito, ninguém vai comer até que o inimigo seja morto. E mais à frente, o próprio Jonatas vai comer antes
durante aí esse juramento do pai. Vejam só. Qual é o versículo? Aqui, 26. Diz assim, ó. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração, aquilo que Saul tinha jurado, né? Tinha prometido. 27. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e levando a boca, tornou a brilhar os seus olhos. Veja, ele tinha ido de madrugada, tinha atacado, tinha vencido 20 homens, ele não tinha ouvido o pai dele dizer para não comer até o fim da noite, e ele já estava esgotado, a ponto de um pouquinho de mel que ele botou na boca fazer o olho dele brilhar de novo, ficar com força para continuar combatendo. Só que tem um detalhe: o pai dele tinha jurado e tinha dito que seria maldito o homem que tivesse comido. E aí mais pra frente, versículo 36, nisso, um pouquinho antes, 33, diz assim, ó: disto informara Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Disse ele: procedeste aleivosamente, rolai para aqui hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: espalhai-vos entre o povo, e dizei-lhe: cada um traga o seu boi e a sua ovelha, e matai-o aqui, e comei, e não pequei contra o Senhor. Tá, isso aqui é um detalhezinho para daqui a pouco. Mas mais para baixo vai dizer assim, ó. Versículo 37. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei no encalço dos filisteus. Lembrem, o mesmo povo que estava guerreando antes e que Jonatas tinha entrado, filisteus. Entregá-los-ão entregá-lo-ás nas mãos de Israel. Porém, naquele dia, Deus não lhe respondeu. Então disse Saul: chegai-vos para aqui todos os chefes do povo, informai-vos e vede qual o pecado que hoje se cometeu. Porque, tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que com meu filho Jonatas esteja a culpa, seja morto. Porém, nenhum de nós, de todo o povo, lhe respondeu. Vejam só. Jonatas tinha sido corajoso e tinha invadido o exército filisteu e matado 20 homens e causado medo. Depois ele come o mel, depois que o pai dele tinha dito para ninguém comer, até o inimigo ser vencido. Agora, o pai dele, o rei de Israel, Saul, consulta a Deus para ter conselho sobre a guerra. Era assim que os reis de Israel faziam. Assim que alguns dos juízes faziam também. Senhor, tal guerra, como é que eu faço? Eu posso ir assim? Pedir conselhos a Deus. É assim que a gente deve viver também. Antes de tomar decisões delicadas na nossa vida, nós devemos sempre colocar isso diante de Deus, pedir conselho e direção a Deus, ir às Escrituras e entender se aquilo é correto ou não, pedir conselhos a pessoas sábias que Deus coloca em nossas vidas. Aqui no caso de Israel, o rei Saul, ele tinha acesso para fazer perguntas ao próprio Deus, através de quem? Do sacerdote. Só que é o seguinte, na hora que ele pergunta a Deus: Deus, eu devo continuar com essa guerra com os filisteus? O Senhor vai entregar eles na minha mão? Deus, ó, fica quietinho. Como eu disse a vocês no começo, Saul tinha cometido um grande pecado, né? Tá lá no capítulo 13. E a partir daquele momento, Deus não vai mais falar com Saul. Certo? Pro resto da vida dele, ele vai ter sempre desassossego, vontade de ter direção de Deus, mas não vai mais ter direção de Deus. Deus virou o rosto contra ele. Deus já desprezou esse homem e elegeu um novo homem que vai ser Davi, como a gente já viu. Mas vejam o que é que tem na mente de Saul. Eu consultei a Deus e Deus não me respondeu.
alguém pecou. Ele não olha para si mesmo. Ele não olha para ele que agora está em inimizade contra Deus, desde que ofereceu um sacrifício pagão, vamos dizer assim, diante do altar. Mas ele procura saber quem foi que pecou dentro do arraial dele, dentro do acampamento do exército dele. E mais, no versículo 39, ele diz que mesmo que seja o filho dele, e aí ele mais uma vez, ele vai tomar o nome de Deus agora, para amparar essa promessa. Mesmo que seja o meu filho, tão certo como vive o Senhor, o Deus da aliança, o Deus de Israel, se o meu filho tiver com a culpa, ele vai morrer. Disse mais, versículo 40, disse mais a todo o povo de Israel: vós estareis num lado, e eu e meu filho do outro. Então disse o povo a Saul: faze o que bem te parecer. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Essa indicação por sorte é mais ou menos como a gente faz hoje em dia, um par ou ímpar, ou então pedra, papel, tesoura, né? Vamos ver quem vai primeiro no jogo. Quem sai primeiro, par ou ímpar, ou 0 ou 1, tem vários, né? Na minha época tinha, não sei se hoje ainda se brinca assim. Mas enfim, eles tiravam a sorte assim, selecionavam, para ir vendo quem era que, por sorte, ia sendo indicado sobre aquela questão que eles estavam consultando a Deus. Naquele momento, lançaram a sorte e caiu entre Saul e Jonatã. 42. Disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi indicado Jonatas. Quem é que está com pecado? É Saul ou Jonatã? Jonatã. Disse então Saul a Jonatã: declara-me o que fizeste. E Jonatã lhe disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então disse Saul: Deus me faça o que bem lhe aprouver, é certo que morrerás. Porém o povo disse a Saul, aqui entra uma coisa interessante, versículo 45. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça. Pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou Jonatas, para que não morresse. Veja, Saul, na verdade, aqui nesse texto, ele pecou contra um dos mandamentos que estão lá em Êxodo 20, que é não tomareis o nome do Senhor teu Deus em vão. Por quê? Porque Saul, no momento em que ele viu que Deus não tinha respondido a ele, o que é que ele faz? Ele precipitadamente faz um juramento em nome de Deus que mataria qualquer pessoa que tivesse desobedecido uma ordem dele. Só que veja, o reino de Israel não é como esses reinos que a gente imagina, por exemplo, na Idade Média, como esses reinos que a gente vê lá no Oriente, que quem manda em tudo é o rei. Aqueles totalitarismos, né, que a gente estuda lá na história. Não, o reino de Israel tem leis declaradas pelo próprio Deus. Quem foi que fez os 5 primeiros livros da Bíblia que são chamados livros da lei? Foi algum rei? Não. As leis e as normas da vida do povo de Israel não deveriam ser ditadas assim aleatoriamente. Um rei com a vontade dele de qualquer jeito vem e diz: se não fizer do jeito que eu mandar, morre. E ainda mais, além de fazer uma lei louca como essa, como eu disse a vocês, é muito melhor que o exército esteja bem alimentado para lutar do que ele passe fome e vai enfrentar o inimigo. É uma lei maluca, né? Além disso, Saul tenta botar o nome de Deus para dar validade para uma pena de morte. Saul tenta botar o nome de Deus para dar legalidade a uma pena de morte que ele tinha inventado no meio da cabeça dele para um juramento. Sendo que, no livro de Levíticos, Deus já tinha estabelecido em que circunstâncias, que pecados eram passivos de morte. Por exemplo, um homem que estuprasse uma mulher no povo de Israel naquela época,
ele era passivo de morte. Estava lá. Deus deu essa lei lá em Levíticos. Pessoas pegas em adultério eram passivas de morte. Era a lei de Deus que dava isso. Não era da cabeça, por exemplo, do rei ou do líder. Foi o próprio Deus que entregou o livro de Levíticos. E foi ditando para Moisés escrever. Era assim que o povo de Israel cria e é assim que o povo crente crê até hoje. Né? Que as leis do Antigo Testamento foram dadas por Deus. Não foram tiradas da cabeça de qualquer pessoa. Ainda que hoje nós não a apliquemos, porque nós não vivemos em Israel, hoje nós nos submetemos às leis do nosso país, a gente tem que ter essa compreensão. Uma coisa é a gente que vive aqui sobre esse regime em que você tem lá deputados que fazem as leis. Outra coisa era lá em Israel. A lei vinha direta de Deus. Quem podia estabelecer a pena de morte? Era qualquer homem? Não. Era Deus quem dizia. E inclusive a lei de Deus declarava que ninguém deveria matar outra pessoa, assassinar outra pessoa, ou seja, matar injustamente. Era isso que Saul ia fazer aqui. Ele ia matar injustamente alguém que sequer tinha ouvido ele dizer para ninguém comer, que era Jonatas. Vocês entendem? O nível de loucura e injustiça. E vejam, isso vai mostrando pra gente a derrocada, a linha descendente. Beleza, Gabriel? A gente está em 1 Samuel, estamos estudando capítulo 14. A linha descendente, a derrocada de Saul. Desde aquele primeiro pecado lá, que é relatado no capítulo 13, que é sacrificar quando ele não deveria, porque ele era rei e não sacerdote. Até o final da história dele, a gente vai ver uma besteira atrás da outra que ele vai cometendo. São diversas. E uma das mais graves que vão ter depois dessa de sacrificar quando não podia. Ele vai perseguir durante anos e anos a fio o próprio rei Davi. Aquele que virá a ser rei, ainda antes de ser rei. Por quê? Porque ele tinha ciúme. Ele sabia que Davi tinha algo especial da parte de Deus. E ele queria então perseguir o rei Davi. Né? Para vocês verem, essa figura, esse homem foi rei em Israel. E ele vai cometer vários erros. Muito bem. Jonatas, nessa circunstância aqui, foi salvo pelo próprio povo, que no versículo 45 diz: ei, calma aí, meu amiguinho. Você é rei, mas você não pode tudo. Calma aí. Jonatas trabalhou por Israel e deu um grande livramento. Não pode matar um homem assim, por nada. Por causa de uma lança molhada no mel que ele se alimentou ali quando precisava. Não é tolerável uma coisa assim, tá? No capítulo 15, vai entrar um detalhamento e algumas circunstâncias que vão agravar aquilo que Saul tinha feito lá no capítulo 13. Esse capítulo, a gente vai dar uma lida aí também, em uns 10 versículos dele, tá? Gabriel, conseguiu localizar aí 1 Samuel? Sim, 1 Samuel 14, né? Pronto, agora a gente já tá no 15. A gente vem vindo até chegar, eu acho que até o 15 hoje. Vamos ver. Quando chegar perto de 1 hora eu paro. Talvez 15, talvez 16. Vamos lá. Leia aí os 5 primeiros versículos do capítulo 15 pra gente, Gabriel. Eu vou ler. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Desce o povo a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver e nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Beleza. Veja só, nesses 5 primeiros versículos, a gente tem aqui Deus lembrando a Saul que, mesmo que ele tenha pecado, Deus tinha feito ele rei, né? Samuel lembrando a Saul: olha, Deus me mandou para te ungir rei e você ainda é rei. Deus tem agora uma missão aqui para você.
E Samuel vai lembrar a Saul de um fenômeno que tinha acontecido muitos anos antes. Cerca de 600, talvez, 550, 600 anos antes. O povo de Israel, antes do tempo dos juízes, vocês lembram? E... olha, Américo que está por aí, é? Boa noite, Américo. Vejam, o povo de Israel, antes do período dos juízes, que foi o período que antecedeu o período dos reis, eles tinham peregrinado durante 40 anos no deserto. Eles tinham passado 430 anos lá no Egito como escravos. Depois eles vão passar 40 anos peregrinando no deserto. Nesse período, entre o Egito e a terra de Canaã, eles enfrentaram alguns embates. E um deles foi com um povo chamado povo de Amaleque ou Amalequitas. Tá aí no versículo 3 do capítulo 15. Ele explicando, né? No 2 ele vai explicar: quero castigar agora, Deus quer castigar Amaleque, porque durante a peregrinação do povo de Israel no deserto, eles trataram muito mal a Israel. No caminho, quando eles subiam para o Egito, tá? Eu não fui a esse texto. Se a gente quiser, a gente até pode ir. 15:2. Tá lá em Êxodo 17. Vamos rápido. Não desmarquem não 1 Samuel, tá? Mas vamos rapidinho lá em Êxodo 17, só pra gente conferir o que foi que Amaleque tinha feito ao povo de Israel na caminhada rumo a Canaã. Tá aqui. Eu vou ler rapidão pra vocês. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Pois bem, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Deixa eu explicar para vocês o que é que está acontecendo aqui. Israel saiu do Egito, um povo enorme, mulheres, crianças, adultos, idosos, todo mundo misturado. Cerca de 6 milhões de pessoas andando no meio do deserto. E, em dado momento, um povo contra quem Israel nunca tinha feito nada, simplesmente ataca todo mundo, esse bolo de gente. Uma parte dessas pessoas normais, como a gente, pessoa que jamais saberia se defender em uma guerra. E Deus não permite que Amaleque prevaleça naquele momento. Deus dá um grande livramento a Israel. Só que agora, aqui em 1 Samuel, o que é que Deus está fazendo? Olha, eles agiram muito mal lá atrás. E agora eu, o Senhor Deus, quero castigar o povo de Amaleque. E eu vou usar Saul e o seu exército para castigar o povo de Amaleque por aquele tormento que eles causaram no deserto. Certo? Então, Saul vai juntar um grande exército. Lembra que eu disse que os exércitos não eram tão grandes em geral? Mas, nesse momento, para essa missão, Saul vai juntar um grande exército. Está dito aí no versículo 4. 200 mil homens. Muitos homens. Provavelmente, Amaleque era um povo maior. Era um povo que não vinha em bandos pequenos atacar Israel, mas eles realmente precisavam ir, talvez invadir cidades fortificadas. Então eram muitos homens. Vamos ler aí do versículo 10 até o versículo 15. Laurinha. Oi. Versículo 10 do capítulo 15 até o versículo 15, por favor. Certo. Então veio a palavra do Senhor a Samuel. Não, perdão, Laura, perdão. Leia do versículo 5 ao 10. Certo. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito.
Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde a vila até chegar a Sur, que está desde o Egito. Tomou vivo a Apag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os fizeram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Leia o 11 também, Laurinha, por favor. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se constritou e toda a noite clamou ao Senhor. Muito bem. Olha, Gabriel leu pra gente no versículo 3 que Deus tinha dado uma ordem muito clara ao povo de Israel, especialmente a Saul, através de Samuel. Samuel disse a Saul: vai, pois, e fere a Amaleque, destrói totalmente, e tudo que tiver, e nada lhe poupe. Porém, matarás homens, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos. A ordem era clara. Deus não queria que aquele povo existisse mais. Deus queria castigar aquele povo pelos seus pecados e queria fazer isso através da espada do povo de Israel. Eu sei que pra gente, especialmente pra gente que tem uma cultura de paz, uma cultura de evitar guerras, essa linguagem parece meio esquisita. O próprio Deus ordenando a guerra. Mas de fato, no Antigo Testamento, Deus fez isso diversas vezes, especialmente usando o povo de Israel. E o próprio Deus explica por que ele fazia isso. Ele, em determinado momento, ainda falando ao patriarca Abraão, diz que a terra de Canaã só ia ser do povo da herança, da descendência de Abraão, quando a medida da taça da ira de Deus contra os pecados dos povos de Canaã, tivessem chegado no limite. Por exemplo, quando Deus já não estivesse mais suportando os pecados do povo filisteu, Deus ia exterminar os filisteus. Quando Deus não estivesse mais suportando os pecados dos amalequitas, dos cananeus, enfim, dos vários povos. E foi justamente isso que aconteceu aqui. Por que é que Deus é tão rigoroso e tão duro contra o povo de Amaleque? Primeiro porque eles tinham oprimido o povo de Israel no momento de vulnerabilidade, quando eles estavam andando no meio do deserto. Mas também pelos seus muitos pecados. Sabe por que a gente sabe que são muitos pecados? Justamente porque a pena, a sentença que Deus dá no versículo 3 é muito grande. É para matar todo mundo, não é para pegar nem os animais. Em geral, quando havia uma guerra nesse tempo, por exemplo, se você toma uma cidade, os bens preciosos daquela cidade, as criações, os animais, as plantações, isso é tomado como espólio de guerra. Espólio de guerra é o prêmio da guerra, é o lucro da guerra. Não era considerado roubo tomar o espólio de guerra. Era, na verdade, um pagamento justo por vencer a guerra. Só que Deus diz ao povo de Israel: esse povo é tão pecador que eu não quero que vocês toquem nem nos bens materiais deles. Eu quero que vocês destruam tudo. No versículo 3 é dito isso. Só que Saul e o povo, ele não cumpre essa ordem de Deus. Por mais dura que pareça essa ordem, se Deus diz para fazer, é para fazer. E olha o que é que vai dizer aí o versículo 8. Primeiro, o pecado de Saul. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Deus tinha dito para passar todos os homens e mulheres e crianças a fio de espada. Saul toma o rei vivo. Porém, a todo o povo destruiu a fio de espada. Aí ele diz: olha, eu não descumpri totalmente a ordem, né? Eu matei o povo, só deixei o rei. Talvez na cabeça dele, né?
tivesse passando isso. Versículo 9. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas, dos bois, os animais gordos, os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Sabe o que eles fizeram? Olha, Deus disse para destruir tudo, porém tem umas coisas aqui que são muito boas. Então, eu acho que se eu pegar umas coisinhas boas aqui para fazer um churrasco, não tem problema. O problema é pegar as coisas ruins, as coisas bis. Vejam, muitas vezes a gente faz isso também. A gente tem a direção de Deus bem clara na nossa vida. Por exemplo, a lei de Deus, nem tudo, veja, é importante contextualizar. Tem algumas pessoas aqui que não estão familiarizadas com a linguagem do Antigo Testamento, como alguns outros estão. A nossa visão sobre a maior parte do Antigo Testamento, especialmente a lei mais dura e levítica, é de que essa lei só servia para o povo de Israel. É o que a gente chama de lei civil daquele país, tá? Então não se aplica hoje. Mas as leis morais do Antigo Testamento, procedimento que o homem deve ter eticamente no Antigo Testamento, continua valendo. Vale para todo mundo. Então, muitas vezes hoje, nós agimos parecido com o povo de Israel nesse contexto aqui. Deus dá uma lei clara, um direcionamento claro para a gente. Olhe, é assim que o crente deve viver. Jesus ensina, por exemplo, lá em Mateus 5 a 7, qual é a ética do reino de Deus, como é que os crentes devem agir. E aí a gente olha para aquilo ali e diz, tá, mas se eu fizer isso daqui não vai ser um pecado tão grande, eu posso me divertir um pouco e minha vida não vai acabar por conta disso e nem Deus vai me odiar por conta disso. Vocês vão ver a partir de agora que Deus foi bastante severo com Saul por conta de mais um pecado dele. O primeiro foi sacrificar sem poder sacrificar. O segundo foi criar uma lei que ele não tinha autoridade para criar, estabelecendo uma pena de morte. E agora a gente vê um terceiro pecado. Saul poupando a vida de um rei que devia ter sido morto, porque Deus tinha mandado, e do espólio dos animais, né? Deixa eu ver aí agora. Maria, você pode ler um pouco pra gente? Se você quiser ler aí do 10 ao 15, para nos ajudar. Lembre de ligar o microfone. Lembrou de ligar o microfone? Agora. E eu tô com tosse. Ah. Tá? Pronto, eu posso. Então eu vou pedir a Matheus. Matheus, você pode ligar o microfone pra gente? Ele é aí. Eu acho que hoje a gente vai parar nesse capítulo mesmo, viu, gente? Ele já tá se alongando um pouquinho, mas 1 hora e 15 a gente para aqui. 10 ao 15, certo? Isso, Matheus, por favor. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou-me de seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se constritou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele
Isso mesmo. Vou pedir para outra pessoa. Tizá tá por aí? Ou é minha tia Junete que tá em um dos logins? Eu não sei. Tá, desse Isaac tá aqui. Pronto. Ela tá com a Bíblia aí perto para ler do 16 ao 20 pra gente? Não, é que eu tô só ouvindo, desculpa. Tá bom. Laurinha, lê aí do 16 ao 20 pra gente, então. Certo, vou ler. Então disse Samuel a Saul: Espera e declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente destes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho que o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruíram também. Isso. Eu vou ler só mais 2 versículos para vocês verem a conclusão desse raciocínio. Diz assim, 21 e 22. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, bois e o melhor do designado à destruição. Para quê? Para oferecer ao Senhor Deus em Gilgal. Vejam que frase forte Samuel vai dar de resposta a Saul depois que ele dá essa desculpa. Saul diz: olha, eu cumpri o que Deus mandou fazer. Eu fui lá, eu conquistei, eu exterminei o povo, mas o povo escolheu ali umas boas ovelhas e eu poupei Agag. Mas ele diz assim: os animais, eles foram poupados, Saul dando a desculpa. Os animais foram poupados para oferecer ao Senhor em Gilgal. E aí no versículo 22, o profeta Samuel vai dar um corte fino tramontina, como a gente diz em Saul. Ele diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Saul tinha uma ordem clara de Deus. Ele não tinha muito o que pensar. Era, Deus falou, cumpra-se. Acabou. Mas Saul tentou articular uma forma de fazer do jeito dele. E pela terceira vez ele desagrada profundamente a Deus. Primeiro, ele desagradou a Deus oferecendo ele próprio o sacrifício. Agora, ele desagrada a Deus selecionando coisas que Deus tinha dito: eu não quero que você traga nada para sacrificar, eu quero que você mate e extermine. Era só isso. Não tinha muito o que pensar. Mas Saul decide trazer e ainda tem a cara de pau de dizer: não, era para fazer sacrifício a Deus. Você acha que Deus ia aceitar como sacrifício esse material? Não ia. Simplesmente Deus não queria aquele material, aqueles animais ali. Deus não precisava daqueles animais ali. Ele tinha dado uma ordem sobre o que era para fazer, né? Então é isso. Essa terceira cena aqui da vida de Saul, muito grave, vai nos apontar por que é que Deus já tinha se afastado e agora já não dava mais conselhos a Saul. E por que Deus já tinha, como no capítulo 13 vai dizer, lá no versículo 14 diz assim: já agora não subsistirá o seu trono. Deus falando para Saul: o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Quem vai ser esse homem? Davi. Daqui a pouquinho
Davi vai aparecer. Tá bem perto já de Davi aparecer na história. Parece que eu tô enrolando, né? Já tem 4 semanas que eu digo, a gente vai falar sobre Davi. E a gente só fala sobre Saul. Mas é porque a vida de Saul é que vai levar a vida de Davi, tá bom? Então, gente, olha, e é verdade, é bem verdade mesmo. Se vocês olharem aí no capítulo 16, só os títulos em negrito, tá lá, ó, Samuel enviado a Jessé e Davi tanja a harpa perante Saul. Davi já tá chegando na história. Mas antes, a gente tem aqui que entender por que, por exemplo, não foi o filho de Davi, Jonathan, que foi rei depois de Saul. Porque o pai dele tinha pecado contra Deus e Deus tinha separado um rei da parte dele, certo? Então é isso. Vamos fazer uma oração para a gente terminar esse momento de estudo de hoje? Presbítero, Pronto, Laurinha? Estamos à disposição. dúvida. Pode dizer, se eu não te ouvir, porque deu uma cortadinha quando você falou. Se eu não te ouvir, eu te digo para você deixar aí no chat, tá? E a gente responde. Tá. O pai de Davi era Jessé? Jessé, isso. Ah, entendi, é que eu tava meio em dúvida como era o nome do pai dele. Pronto. A gente vai falar justamente sobre o primeiro contato com Jessé e com a família de Jessé e com Davi, que Samuel vai ter na próxima reunião, daqui a 15 dias, tá bom? Pronto, tem mais alguma Tá bom. dúvida? Alguma colocação? Não, tem. Pronto, obrigado. Meninos, vocês têm? Não. Pronto. Cícero, Diga. por que o pai de Saul e quem levou a culpa foi o filho? Ele teve que morrer. Repita a pergunta que eu não entendi. O pai de Saul pecou e levou a culpa, não entendi. Saul pecou. Oi? Então, por que Jonathan levou a culpa e confundiu com o Pronto, veja só. Na verdade, Jonathan não levou a culpa do pecado de Saul, não. Saul, durante toda a sua vida, vai sofrer por seus pecados e, inclusive, vai morrer em guerra, tá? Inclusive, Jonathan vai morrer na mesma guerra que Saul. Então, não tinha, mesmo que houvesse uma transição normal, quando um rei morre e outro rei vem, Jonathan não seria rei porque ele morreu na mesma época que Saul, na mesma batalha, inclusive. Só que um ponto que é importante a gente entender é que em Israel, essa ideia de o próximo rei vai ser o filho desse rei de agora, ainda não estava totalmente consolidada. Quem deu o rei a Israel e quem disse que Saul ia ser rei foi Deus, e quem disse que Davi ia ser rei também foi Deus, né? Saul foi rejeitado, ele e sua casa, porque Deus disse assim: Saul não vai ser mais rei e a sua casa não vai mais dar reis a Israel. Da mesma forma, o próprio Deus disse: quem vai ser o próximo rei vai ser Davi, né? Não necessariamente é um castigo para Jonathan. É tanto que, e eu até disse isso, Davi e Jonathan vão ser grandes amigos, mesmo Jonathan sabendo que ele não seria rei, e sim Davi. Isso não impediu que eles fossem amigos e tivessem uma amizade muito leal e cordial no Senhor. Entendeu mais ou menos, Tizá? Sim. Tá bom. Gabriel levantou a mão, diga aí, Gabriel. Gabriel ou Américo, não sei. Fora do assunto. É fora do assunto, mas é sobre reis. Pode falar. Tipo, tem um livro de Oséias, né? Sim. Quem escreveu o livro de Oséias foi o rei Oséias, foi que começou a reinar com 9 anos. Não, Oséias foi um profeta, Gabriel. Oséias foi um profeta. Ah, tá. Aí a gente poderia pesquisar um pouco mais. É porque sempre quando a gente pergunta assim, quem escreveu um livro no Antigo Testamento, em geral, uma parte foi a pessoa que dá o nome, uma parte foi Oséias, e é possível que depois da morte de Oséias, alguém tenha ajustado algumas coisas para completar a história, certo? Tem vários livros na Bíblia que são assim. Por exemplo,
no finzinho dos 5 livros, dos primeiros livros da lei, né? O Pentateuco, como a gente chama, tem alguns retoques no final do Deuteronômio, por exemplo, que alguém vai comentar que Moisés morreu. Mas espera aí, quem foi que escreveu os 5 livros da lei? Não foi Moisés? Como é que ele escreveu a própria morte? Então a gente sabe que não foi Moisés que escreveu o final de Deuteronômio. Ele escreveu basicamente quase todos os livros dos 5 primeiros, e alguém no final, quando ele morreu, por exemplo, o próprio Josué pode ter feito isso, escreveu ali o finalzinho, dizendo, olha, Moisés morreu, e o povo fez assim, assim, assim. É possível que o profeta Oséias tenha escrito quase todo o livro dele, certo? E tenha tido algum outro retoque, aí a gente precisaria dar uma estudada e consultar isso lá. Mas, via de regra, era assim que os profetas faziam. Eles escreviam a própria profecia que eles iam pregar para o povo, e até alguns deles penduravam isso, esse escrito em alguns lugares para que o povo pudesse ler, e outros simplesmente falavam discursos, também registravam esses discursos, como o profeta Isaías. O profeta Isaías e o profeta Jeremias, eles pregavam a profecia e eles também escreviam a profecia, tá bom? Beleza, mais alguém? Senão a gente vai fazer uma oração para podermos concluir aqui. Ok, vamos orar. Senhor Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, porque nós podemos estudar textos do Antigo Testamento, muitas vezes textos que nos deixam um pouco inquietos, Senhor, porque falam de guerras, falam de momentos que são um pouco diferentes do nosso tempo, mas são textos que sempre nos mostram também quanto nós somos parecidos e às vezes teimosos e queremos fazer segundo a nossa própria vontade em vez de obedecer ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos ensine mais e mais a como te honrar, te obedecer, nos ensine mais e mais a sua vontade, Senhor, nos faça mais submissos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, galerinha. Amém. Daqui, então, a 15 dias estamos de volta e vamos ver aí a unção de Davi e Davi compondo seus primeiros salmos. Vocês sabem que Davi compôs vários salmos das Escrituras, né? Então, por hora eu vou aqui encerrar a gravação